Olá pessoal, então, meu nome é Hélio, estou gravando aí meu segundo vídeo relacionado à psicologia. Como eu disse no primeiro, eu sou estudante de psicologia. A abordagem que eu escolhi e que eu tenho mais apreço é a psicanálise de Freud. E, claro, vou gravar vídeos referentes a outras abordagens, como eu gravei o primeiro a respeito do behaviorismo, análise comportamental, inevitavelmente. Mas vou falar hoje um pouco dentro da disciplina de psicopatologia, né, que foi onde foi apresentado para mim a história da loucura. E vou falar hoje a respeito da história da loucura de Michel Foucault, que escreveu essa história aí. E confesso que foi uma história que me surpreendeu muito, uma história que realmente me emocionou. Poucas coisas conseguem me emocionar assim, e uma dessas coisas é o sofrimento humano. E essa história da loucura realmente poderia até arriscar dizer que seria a, a mostra da face do mal humano, talvez. Dificilmente a gente consegue imaginar outras situações tão maléficas, né, oriundas de seres humanos, quanto ocorreram aí com os loucos durante a história, né, os considerados loucos. É engraçado que a gente agora tem muitas controvérsias a respeito desse normal, patológico. Quando a gente lê, por exemplo, a Casa Verde de Machado de Assis, né, acho que não lembro muito bem mais a história, mas mostra um pouco essa diferença aí do normal e patológico, que a gente acaba julgando como patológico, talvez, o diferente que talvez poderia ser não, não tão patológico assim. E uma pessoa que talvez vive dentro de uma norma dela, que para ela seria normal, e a gente julga como patológico, e nos julgamos como normais, sendo que somos diferentes de outras pessoas e podemos ser julgados patológicos por outras, né? Então, mas vamos lá, história da loucura. Bom, começa na Grécia Antiga, né? Onde os loucos eram considerados como seres iluminados mesmo, eram considerados seres que detinham ali uma mensagem divina, né? E por isso eles tinham total liberdade de ir e vir, né? Total liberdade de caminhar pela cidade, de ir e vir da maneira que bem entendessem, respeitados como pessoas realmente que detentoras aí do, detentoras da sabedoria, né? Detentoras da mensagem divina, até por falar coisas assim que ninguém conseguia entender e tal. Mas na Idade Média ali, onde a igreja detinha o poder, onde a igreja que mandava, desmandava, que manipulava, etc. Não vou entrar em conceitos religiosos aqui, apesar de ser bem crítico mesmo de questões religiosas, mas do fundamentalismo de uma forma geral, né? Fundamentalismo e extremismo. Mas não é o intuito do vídeo. Eu vou... Mas na Idade Média ali a Igreja Católica que detinha esse poder. Então elas vinham o louco como pessoas endemoniadas, como pessoas oprimidas, nem vou dizer nem oprimidas, talvez oprimidas dá uma sensação de opressão de fora, né? Algo de fora que oprime o ser, mas é realmente uma possessão mesmo. Né? Você achava que o louco era realmente possesso pelo demônio. Então ali
fazia o que bem entendiam com esses loucos aí. Se os loucos se considerassem bruxos, por exemplo, aí já tinha uma certa regalia, por aí, ou se fosse rico, né, se a família do louco fosse rica e pagasse ele uma indulgência, aí já tinha também um alívio e tal. Então começou a barbárie e essa covardia com essas pessoas tão carentes de cuidado, né? Já começou aí, na Idade Média, com a igreja. Bom, no Renascimento, então, onde o homem era considerado o centro, né, do universo, e era considerado o centro do universo, então, onde começaram a questão das trocas e tal, a questão da arte era bem importante nessa época, então era necessário que o ambiente fosse bem limpo, o ambiente tivesse limpo, tivesse organizado. Então os loucos não eram bem vistos nesses ambientes. E aí no Renascimento, que nasceu aí, então a nau dos loucos, a conhecida, né, tão falada, nau dos loucos, que eram esses navios destinados aí a carregar esses loucos para longe dessas cidades, para fora dessas cidades, de forma a manter essas cidades aí mais limpas, mais organizadas. Bom, no 20... Mas ali no século XVIII, estou confundindo que eu escrevi século XIII aqui, mas eu acho que é século XVIII mesmo. Então, a partir do século XVIII ali, começaram a surgir a questão dos asilos, né? Eles começaram a ver a necessidade, então, dessa limpeza mesmo da cidade, necessidade de tirar esses loucos do convívio na sociedade. Então, esses loucos não poderiam mais viver em sociedade, não poderiam mais... Eles achavam que os loucos não poderiam mais estar junto com a sociedade mesmo. Eles eram diferentes, eles eram loucos, então eles tinham que estar separados. Criaram os asilos. Asilos para nós é uma casa onde tem a permanência de idosos, né, mas asilo ali não era nada disso. O asilo era para encarcerar realmente esses loucos. Só que como o intuito era limpar a cidade mesmo, era uma questão bem política mesmo, né, de limpar cidades a qualquer custo. Não estava preocupado com o sofrimento humano, não estava preocupado com o louco, não estava preocupado com o pobre, quase igual hoje, mas eu acho que era um pior um pouquinho. Hoje, pelo menos, eles fingem que estão preocupados. E naquela época ali, não. Naquela época, realmente, não estavam nem um pouco preocupados e a preocupação era só limpar a cidade mesmo. Então, colocaram nos asilos, presos ali nos asilos, os loucos e também os pobres, pessoas que não conseguiam se adaptar àquele ambiente onde o capitalismo estava começando a se instalar, né? Onde a questão do momento era o capital, era tal. Então, tinha pessoas que não conseguiam se adaptar mesmo àquela nova realidade. Então, encarceravam também, né? Não tinha opção. Então, a partir do século XX, término da Segunda Guerra Mundial, esses asilos já estavam realmente em uma situação deplorável. Ali já tinha retirado dali os trabalhadores, as pessoas pobres, os mendigos, e realmente tinha deixado presos só os loucos mesmo, só as pessoas consideradas loucas mesmo, né? Mas estava numa situação deplorável demais. Esses manicômios já utilizava questões sub-humanas para tratar esses pacientes ali. Lobotomia, que era furava mesmo o crânio da pessoa no lobo frontal, e essa furação, essa cirurgia causava, então, tirava totalmente uma reação do indivíduo. O indivíduo não tinha mais como reagir a nada.
Aí ficava como se fosse um zumbi. Usava isso mais para pacientes que tinham uma agressividade muito aguçada. Utilizava eletrochoque, que eram choques que davam na cabeça, que davam no indivíduo ali praticamente quase todo dia. Tinha gente que um dia sim, um dia não, tinha gente que tomava esse choque todo dia, de tempos em tempos maiores. Mas, enfim, eram choques realmente pesados, não eram choques leves não, eram choques pesados. Tinha outras formas também que eram utilizadas, que eles achavam que eram formas terapêuticas, prendiam, amarravam, colocavam junto com porcos, em analogia com a passagem bíblica onde Jesus expulsou os demônios de um homem e mandou para uma manada de porcos. Então acreditava que colocar junto com os porcos poderiam causar aí ajudar nesse tratamento terapêutico. Eram coisas realmente subhumanas mesmo. E tem coisas piores ainda que eu não vou conseguir contar aqui. Mas se vocês tiverem interesse, podem buscar, podem procurar ler esse livro, História da Loucura, do Michel Foucault. Que vocês vão podem visitar também os museus, né? Barbacena, por exemplo. Museus não. Viraram museus agora, né? Estão desativados. Mas podem visitar, vocês vão passar a conhecer melhor como que funcionava. Mas aí, com a vinda de Franco Basaglia começou na Itália essa reforma psiquiátrica, que era ele trouxe realmente essa ideia de desinstitucionalizar os loucos, ou seja, desprender mesmo os loucos. Ele começou a trazer essa ideia de que os loucos não poderiam viver encarcerados e que a cura não vinha através desses métodos subhumanos. A cura tinha que ser de uma forma assistida e esses loucos não podiam ser deixados de uma forma longe da realidade ou fora da realidade. Não podia fora da moral, não. Eles tinham que ter a realidade da moral, eles tinham que ter a realidade, começar a tentar voltar a ter um pouco de entendimento da moral, um pouco de entendimento da realidade novamente para conseguir se curar. Realmente tem pessoas que não têm cura mesmo, tem pessoas que conseguem se recuperar, tem pessoas... Então, com essa reforma, com essa ideia da reforma psiquiátrica, ele começou a trazer para o Brasil também essa ideia de encaminhar essas pessoas para comunidades terapêuticas, por exemplo, que eram lugares abertos mesmo. Não eram mais trancafiados, eram abertos, com liberdade de ir e vir. Aí já começaram a colocar várias outras formas terapêuticas para a recuperação dessas pessoas, né? Que não eram subhumanas mais, mas eram questões assistidas mesmo. E a ideia geral, fundamental, é justamente acabar com os manicômios e reinserir essas pessoas todas na sociedade. Hoje ainda persiste alguns manicômios, tem pessoas lá, mas pessoas que de antigamente foram realmente abandonadas pelas suas famílias e realmente não tem como viver sozinhas. Não conseguiram se curar, não tem pessoas para cuidar delas, então realmente ainda tem pessoas que vivem lá. Mas hoje em dia não, hoje em dia pessoas ficam em comunidades terapêuticas, num momento de surto, por exemplo, ok, mas se recuperam, voltam de novo para suas casas, voltam de novo para sua vida normal. Então, uma vitória mesmo aí que nós tivemos e ainda temos que continuar nessa luta, né, de antimanicomial. Um legado aí que Basaglia tem deixado para todos nós, profissionais e estudantes da área da psicologia e da saúde. Bom, eu espero ter contribuído com o conhecimento de vocês e um grande abraço para vocês e até a próxima.